texto diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Deus e Pai, fala conosco, Senhor. Pois só o Teu Espírito é capaz de encher os nossos corações com tão grande alegria e com tão grande expectativa da Tua volta. Ser com cada um de nós, Senhor. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Quando eu pego o versículo 5 do capítulo 6, ele retrata um grupo de pessoas e vai dar uma alusão ao que de fato desejava o coração dele a nosso respeito. Então, no versículo 5, o texto diz: e quando orardes, não sereis como um grupo de pessoas que se reúnem nos pés das sinagogas, ou de pé diante das sinagogas, ou como queira, nos cantos das praças, para serem vistos por homens. Aí ele vai dizer assim: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Aí entra o versículo 6. E no versículo 6, é um versículo bastante conhecido, eu já ministrei sobre esse versículo, mas ele é a ponte para irmos aonde Deus aqueceu o meu coração. Ele vai dizer: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E o texto, quando diz tu, porém, ele sai de um coletivo para um individualismo. Não é vocês, é tu. Não são eles, é você. Tu, porém, ele é específico. O texto traz a ideia de que agora tem um Deus preocupado em falar diretamente comigo. Então eu posso estar aqui, você aí, ele fala comigo aqui, fala com você aí, de forma simultânea, mas ao mesmo tempo no individual. Tu, porém, durante muitos anos, existe uma rua aqui próximo, e hoje eu não sei se ainda é uma igreja, mas tem essa faixa, que durante muitos anos eu passei por lá, e
E essa faixa é uma faixa grande que diz assim: Jesus está voltando. E esses dias eu passei por lá e eu presenciei que essa faixa já foi deteriorada, por não ter sido substituída e por ter pego sol e pego chuva. A impressão que eu tenho é que o tempo passou e Jesus não voltou, mas Ele vai voltar. A ideia da preocupação dele de falar diretamente com você, comigo, é em dizer por que as suas expectativas diminuíram concernente à minha volta. E talvez a resposta da pergunta esteja arrolada nesse texto do versículo 6, que vai dizer: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, pois você possui um quarto, um ambiente em que você já me buscou outrora, em que você já se derramou outrora. Então o texto está falando de alguém que precisa voltar ao quarto da intimidade, de alguém que por motivos diferenciados se afastou do quarto da intimidade. E o texto então ele é altamente cirúrgico, porque ele se refere a um indivíduo que está fora do quarto da intimidade. E a este indivíduo, não aos hipócritas, não aquele número de pessoas que fermentam, que querem ser visto, não, é esse que conhece o Deus ao qual tem servido, é essa pessoa que sabe da sua importância e reconhece que existe um Deus que não abriu mão dela. É tu, porém, você é diferente. Contigo um dia você entrou no quarto da intimidade. Um dia você fechou a porta separando o ambiente, porque quando você fecha a porta você separa o ambiente. É quem está do lado de fora para quem vai estar do lado de dentro. E você sabe que ele não se manifestou ainda, mas ele está dentro do ambiente, esperando você fechar a porta para ele poder entrar dentro do ambiente. O que mais mexe conosco nesses dias é porque somos vencidos por coisas tão simples. A gente tem visto pessoas abrindo mão por aquilo que muitas das vezes a traça e a ferrugem corrói. O ladrão rouba, escava e rouba. Estão negociando o inegociável. Estão abrindo mão do seu tesouro. Mas não é o fato de você estar abrindo mão do tesouro que aquele que é o seu tesouro não esteja olhando para tudo isso e se movimentando para dizer: ó, o quão precioso é o tesouro que um dia te foi apresentado. Olha como isso tem mais valor. Olha como isso é mais importante. Eu vou abrir um adendo aqui. E não é por ter estado numa festa, até porque eu estive numa festa sexta-feira, mas estive em outra. O problema é que a gente coloca um monte de impedimentos para estar na casa do Pai. O problema é que eu coloco um monte de barreiras para estar na casa do Pai. E quando me surgem possibilidades de estar num ambiente que tem começo, meio e fim, eu me faço. Eu não olho as circunstâncias, nem olho as dificuldades. E o pior sentimento para um pastor é ter que sorrir sem ter vontade de sorrir.
Porque talvez a minha vontade é dizer assim: por que você não prioriza a casa do pai? Por que a casa do pai já não é tão importante para você? Mas ao mesmo tempo de um Deus que vira e diz assim: mas você é diferente. Tu, porém, quando orares, volte a orar, volte a se consagrar. Não importa o que houve. O que importa é que existe um Deus de amor, que te vê de uma forma diferente. Você está fora do acesso da intimidade, mas mesmo do lado de fora, Ele olha e diz assim: ei, o teu lugar não é do lado de fora, o teu lugar é do lado de dentro. Pois o filho pródigo, quando volta, ele volta para dentro da casa do pai. E dentro da casa do pai, o pai promove uma festa. O filho mais velho, quando chega, ele está do lado de fora da casa do pai. E do lado de fora da casa do pai, ele questiona e pergunta: o que houve aí? Por que dessa festa? E aí um dos conservos vira e diz assim: não, foi seu irmão que chegou. E seu pai resolveu fazer uma festa para ele, dando-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, vestes novas, e ainda mandou matar um novilho. Esse olha e diz assim: ei, por que ele fez isso com ele e nunca fez isso comigo? E o pai então olha lá de dentro da casa e observa que o seu filho, o seu companheiro, está do lado de fora se recusando a entrar. E ele então começa, ele abre a porta, deixa a porta aberta, pois a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre. Quando ele mete a mão na maçaneta e gira a maçaneta e abre a porta, ele vai de encontro ao filho que está do lado de fora. E ele diz: que houve, filho? E esse filho vem com seus questionamentos, dizendo: tu nunca me destes um cabrito para sacrificar com os meus amigos. Agora vem esse irmão e volta. Ele que gastou tudo com meretrizes, que levou parte daquilo que nem lhe cabia, e o Senhor foi lá e o recebe com festa. Ele vira e diz: meu filho, o teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Meu filho, tudo que é meu é teu. E se tu nunca sacrificou um cabrito com os teus amigos, foi porque você não quis, porque tu sempre esteve comigo. O Senhor está falando de um tempo em que você entrava, e entrar no Santo dos Santos era o que você tinha de mais precioso, pois aquele que pisou no Santo dos Santos de um outro lugar não sabe viver. E de um Deus que olha para nós e que nos vê do lado de fora, mas vira e diz: ei, filho, tem um quarto da intimidade que um dia você construiu comigo. Isso é mais precioso que todo ouro, que toda prata. Isso é mais precioso do que todos os valores que esse mundo possa te oferecer. E mesmo que tu esteja do lado de fora, eu te convido a entrar. Pois quando você entra no Santo dos Santos, quando você entra no lugar da intimidade, já tem um pai que está em secreto dentro do ambiente, e que a qualquer momento vai voltar a se revelar a você. Ele mostra e diz: eu não vou me revelar a você do lado de fora, eu vou me revelar a você do lado de dentro. E o lado de dentro não consiste só em entrar, consiste no fechar de portas. Então quando você fecha a porta, o lado de dentro passa a ser o lugar da manifestação do Espírito Santo de Deus. Então Deus hoje pega você e diz: o que tem tentado te enganar, o que tem tentado te iludir, o que tem tentado atrapalhar o que eu tenho na tua vida, o que tem tentado ofuscar essa ideia de que eu não vou voltar. O que é isso? Por que as coisas tão pequenas têm tirado a paz do teu coração, tem tirado a alegria que existia, a alegria da minha existência na tua vida? O que houve?
Salomão em Eclesiastes, lá no capítulo 3, no seu versículo de número 11, ele começa a mostrar a respeito de um Deus que coloca dentro do homem a eternidade. E quando ele implanta a eternidade dentro do homem, dali por diante esse homem nunca mais vai ser o mesmo. Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, que fez desde o princípio até o fim. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Senhor que se apresenta diante de nós. Não é diante de você, é diante de nós, mas que fala com você no individual, dizendo: entra no teu quarto. Tu, porém, entra no teu quarto e fecha a porta. E quando nós damos um salto de Mateus 6,6 e vamos até Apocalipse, lá no capítulo de número 4, no seu verso de número 1, quando a gente pega e a gente sai de um ambiente ou de um texto e usa um outro texto para nos fazer entender que dentro desse quarto existe um andar superior. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de uma trombeta falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. No quarto, no ambiente da adoração, você observa que existe um andar de cima, e no andar de cima, Deus começa a mostrar a vocês as coisas inerentes ao céu, as coisas concernentes ao que há de vir. E Deus então vai nos mostrando. E eu sei que talvez você já assistiu esse vídeo, mas eu quero poder compartilhar com você que já assistiu. Se existe algum tipo de exagero, ou alguma coisa que esteja fora daquilo que você crê, eu venho hoje te dizer que Ele faz do jeito dele, e Ele se revela do jeito dele. Mas Ele só pode apagar as luzes, Ele só vai se revelar àqueles que de fato entraram dentro do quarto e que entenderam que existe um andar de cima. Sobe aqui. Assista conosco. Nada nesse mundo se compara com a alegria que nós vamos sentir na presença de Deus. Se você aqui na terra já sente algo maravilhoso, já tem experimentado da paz que excede todo o entendimento, aqui nesse mundo cheio de tempestade, tão turbulento, agora você imagine você na presença de Deus, no céu, no paraíso. Acho que o nosso cérebro não consegue imaginar isso. A gente não consegue compreender isso. Esse cérebro limitado não consegue. É impossível. Eu vou compartilhar com você agora um momento, uma experiência que uma criança teve. Jesus está tocando nas crianças, hein? Leve teu filho para Deus. Jesus está tocando e se revelando a crianças. Eu recebi esse vídeo e é muito impactante. Eu quero compartilhar isso com você, reagir aqui com você. Prepara teu coração e que isso não seja apenas um momento de emoção na tua vida, mas que seja algo que te traga à memória aquilo que te dá esperança, que faça você tomar uma outra atitude na tua vida e que você viva para Jesus de verdade. Que nós possamos combater o bom combate e guardar a fé, a fim de chegar
na Nova Jerusalém. Eu não sei quem é essa menina, mas glória a Deus pela vida dela. Que Deus a conserve assim. Basta, gente. Vale a pena ficar? Eu tava falando e eu Preste lembrei bem de uma atenção. frase que eu vi, que eu pensei por muito tempo nela. A frase era que você precisa de diminuir o volume do mundo para ouvir o volume de Deus. Para poder ter ouvido espiritual. Bom, agora é meia-noite 19 e eu tava orando com a minha mãe e eu fui descrevendo na oração o que eu estava sentindo, que era um pensamento. Eu tava no campo, parecia que era meio que uma cidade, era um lugar que não tinha muito fim, a gente não dava pra ver o fim dele. Tava cheio de pessoas, eu não consegui ver quem era, mas eram pessoas que eu conhecia e eu senti alguma ligação, porque eu sabia que elas estavam ali, estavam me vendo. Tinha muita gente, muita. Olha isso. E eram pessoas e eu tava olhando para uma coisa gigantesca, era um trono, que era um trono. Eu acho que eu consigo desenhar. Amanhã você desenha. E ele era Quero ver esse desenho, gigantesco. Ele era normal, mas não era uma cadeira. Era dourado. A coxa dele era meio vermelha, mas era dourado brilhante. E ele vai até o chão, ele não tem a perna da cadeira. É como se fosse um pano cobrindo, entendeu? Uhum. Eu acho que era de ouro, porque era muito forte o brilho amarelo. E aí, tava sentada nele, eu acho que era Deus, ou Jesus. E aí, ele tava sentado descalço, com uma roupa branca, mas não era um branco tipo, nossa, muito branco. Era um branco tipo da cor do lençol, sabe? Tava com alguma coisa aqui, ó, vermelha. Um cinturão. E tava com uma roupa até aqui, que ela era bem larga, Presta atenção, assim, hein? sabe, assim. E ela vinha assim, aqui. Eu sinto minha perna gelar e tremer. Tá tremendo o corpo ainda? Eu tô sentindo muito frio. Aí, eu sentava na perna esquerda dele, aqui, assim, ó. Ele tava sentado assim, com a perna assim. Eu sentava aqui, ó, bem aqui. Na perna esquerda. E eu tava com as pernas pro chão. Ele é muito alto, ele deve ter 3 metros, que eu sentava na coxa dele e ficava com a minha cabeça no peito dele. Você tava pequenininha. Tava bem pequena. Tava aconchegada, né? Sim, e não era tipo só adultos que estavam comigo. Era um monte de pessoas, Glória a Deus. uma multidão, sabe? E aí a gente tava lá e eu tava sentada lá e eu sentia que ele me abraçava. Mas é um abraço que parece que ele tá pegando o nosso corpo inteiro. Não é um abraço que pega até aqui, ó. Até aqui. É o corpo todo. É um abraço que pega o corpo inteiro, dos pés até aqui, ó. E aí é uma coisa que Se liga agora. parece que é um lugar seguro. Parece que é um sentimento que você tá segura, que nada pode te abalar, nada pode te estragar aquele sentimento. Nos braços do Parece Pai. que nessa hora, se você sentir, se você sentir um soco, você não vai sentir nada. Pela proteção. Aleluia. E aí, eu parei de sentir esse sentimento e me deu um apagão. Depois eu voltei, como se eu tivesse. Não era que eu tava sentada nele fazendo assim, era como se eu estivesse num banco atrás do trono, passando Glória. a mão no cabelo dele, assim, como se eu estivesse penteando o cabelo dele. Passando a mão assim, ó. Ele tava aqui, o rosto dele. E eu tava penteando os cabelos dele. Era meio encaracolado, meio cacheado. Não era encaracolado, sabe? Ondulado. Era ondulado. E aí, era marrom.
marrom mesmo, não castanho, era marrom. E o olho dele não era escuro. Ele era da minha cor. E eu tava passando a mão no cabelo dele, parecia que eu tava passando a mão numa farinha. Então, Era muito sedoso, era muito Glória a macio. Deus. Ele não é oleoso, ele era normal, ele era bonito. A menina ele tá era impactada. do tamanho do meu. Era mais ou menos aqui, assim, ó. Olha o que vai acontecer no final E desse ele vídeo. era muito bonito, muito bonito. E a pele dele é assim, inexplicável. É muito, muito macia. Parece que eu tô passando a mão numa nuvem, num algodão, num lençol, assim. É incrível. E eu tava sentada, ele tava rindo comigo. Nós dois estávamos muito felizes. Eu não conseguia parar de sorrir. E mesmo que eu tentasse, eu tava chorando muito. E tava muito emocionada. E eu chorando tava de felicidade? Sim, eu tava chorando de ficar escorrendo lágrima. Todo mundo Aleluia, a tava alegria chorando. do céu incomparável. irmão. Quando eu tava sentindo a presença das pessoas, eu senti, tipo, tava todo mundo chorando. E tava todo mundo rindo e chorando. Eu não consegui parar de chorar. Eu tentava e não consegui parar de chorar. Mas era um choro feliz. Era um choro feliz. Eu tava sentada aqui, eu tava deitada, e você viu que eu tava chorando? Sim. Porque eu tava tentando parar de chorar e parar de sorrir, e eu não conseguia, porque é uma coisa natural. É assim mesmo. Eu tava assim, eu tava chorando. E eu tava escorrendo lágrima, uma atrás da outra. Não é um sentimento que eu nunca senti antes. Você nunca sentiu? Nunca senti. E preenchia o Espírito coração? Você estava Santo. Sim, feliz? parecia que tinha alguém segurando meu coração. Pega nossas crianças cuidando assim, Senhor. dele, sabe? Pondo cobertinha e tudo mais. Dando chupeta. Cuidando assim, sabe? Cuidando mesmo. E eu tava chorando muito, choro muito alegre. E eu tava rindo. E Deus me olhava pra mim, olhava pra todo mundo. E ele tava sorrindo. Ele não tava chorando, mas ele tava sorrindo. E ele tava dando uma risada. Todo mundo tava chorando, todo mundo Esse tava lugar rindo. que você vai, irmão. E eu tava chorando. Aleluia. E tava rindo. Eu entendi. E eu não conseguia parar. E eu tava chorando. E eu ficava meio molhada. E eu tava rindo muito. Eu tava tipo assim. Tava rindo, mas eu tava chorando. E aí eu sentava nele assim, eu abraçava assim, ó. Entendi. Presta atenção, Porque hein? não é assim, ele me pegava inteiro assim, como se fosse um bebê. E fazia tipo assim, ó. Olha o que essa menina vai falar. Uma proteção, assim. Sim, e aí ele ria assim. Aí ele punha a mão em mim, fazia assim, ó. Assim, ó. Entendi. Assim. Passava a mão no meu corpo, assim. E ele ficava feliz que eu tava lá. Aleluia. Aí, na outra visão, né, que foi que eu tava penteando o cabelo dele, mais ou menos, tava passando a mão no cabelo dele, foi muito lindo. E eu parecia que era um campo de futebol, que não tinha fim. Entendi. Era o teto, não tinha fim, do lado não tinha fim, era tudo branco. E parecia que lá no fundo algumas coisas com cores, parecidas com pessoas, mas pessoas longes, bem longes. Os salvos. Eu não olhei pra trás. Mas eu sentia, tipo, sabe quando você tá indo assim, você não ouve muita coisa, mas você sente que tem muitas pessoas atrás de você, igual no centro. E aí você No centro sabe. aqui da cidade? É, você, mesmo que você não tá vendo que tem gente atrás de você, você sabe que tem gente atrás de você, porque sempre tem. Ah, tá lotado o centro da cidade, entendi. É, você sabe que tá ali, Aham. mas você não tá olhando. Você sentia a presença de várias pessoas. É, você sabe que tem gente porque você vê, você sabe que lá é um lugar muito povoado, mas eu não sabia que lá tinha, eu não sabia onde era. Mas eu sentia igual quando eu tô no centro. Tem gente lá, tinha gente de todas as formas, sentia várias risadas, sabe? Risadas grossas, risadas finas, e tinha várias coisas lá, e não tinha fim, era tudo branco, e só tinha ele lá no meio. Então a experiência foi linda. Aleluia. Foi forte. Agora, hein? Foi. Eu não sentia nenhuma Presta dor, atenção. nenhum tipo de dor, nenhum tipo de tristeza.
Eu só tava feliz porque eu tava com ele. Aleluia. Foi emocionante. Eu tava com ele, então pra mim tava muito bom. Agora, se Eu você quero tá bem, ficar com ele. nós vamos ficar com ele. Logo ele vem buscar a gente. Eu quero continuar lá com ele. Glória a Deus. Pra abraçar Deus. Agora não, né, filha? Agora você tem a mamãe aqui, né? O papai. Aleluia. Glória a Deus, mano. E vale a pena buscar Deus? Pra ter essas experiências? Se eu contar pras pessoas, elas vão falar que é mentira minha. Mas não. Eu acredito em você, menina. O corpo parou de tremer? Ele tá Deus te pegou gelado. por dentro, menina. Vai dormir bem agora? Não, eu não quero dormir. Eu não quero dormir. Eu não quero dormir. Quer orar mais um pouquinho com a mamãe? Quer? Então pode desligar? Glória a Testemunha? Deus. Pode. Então fala tchau. Eu quero ficar com Deus. Eu quero ficar com Deus. Deu pra ver que a mãe até ficou meio assustada. A mãe, filha, mas agora não, né? Não é. É porque assim, é inexplicável. A presença de Deus é algo inexplicável. Você é renovado, você é transformado, você recebe vida quando Deus te enche, quando Ele se faz presente. Por isso eu digo a você que esse momento não sirva apenas de uma emoção para você, mas que acenda em você uma esperança viva de um dia estar lá no céu com Jesus. E que essa alegria do céu já comece aqui, agora, nesse momento que você está vendo esse vídeo. Recebe aí a presença de Deus, seja renovado. Você é filho de Deus. Peça perdão dos teus pecados, se limpe, não venha com os teus vestes sujas diante de Deus. Peça perdão, se arrependa dos teus erros. Receba a restauração e o selo da salvação sobre a tua vida. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por Ele que você vai chegar ao céu. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. A Ele sejam os nossos corações. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Deixa as luzes apagadas. Fique de pé em nome de Jesus. No céu. Você reparou? Que essa geração tem sido a geração que mais troca as coisas santas pelas profanas? Não. Não, pastor, não. Pior. Pelas coisas banais. Porque a profana é o oposto. As banais estão abaixo das profanas. Por qualquer coisa. Quando eu recebi esse vídeo, acho que na sexta-feira, eu passei ouvindo num fone de ouvido, e depois vale a pena você ouvir direitinho. Não sei se vocês conseguiram ouvir nitidamente. E aí eu passei por essa igreja com essa faixa: Jesus está voltando. Na concepção do texto,
Eu já bati muito nesse texto. Jesus está voltando. Dá uma impressão que ele está no fusquinha. Não chegou ainda porque queimou o platinado. Deu problema na bobina. Ou no condensador. Ou entupiu o carburador. Eu, ao bater nessa frase, a gente traz uma outra dizendo que ele não está voltando, ele vai voltar. Mas tanto uma frase quanto a outra são verdadeiras. O problema é aonde ele vai me encontrar quando ele voltar. Lidando com as coisas corriqueiras desse mundo. Algumas coisas elas vão nos entristecendo. Exemplo, quando nós convocamos alguém para trabalhar na casa do Pai, esse convite é interpessoal. Às vezes quando as pessoas saem, elas não se dão nem ao prazer de ir ao gabinete do pastor ou da pastora e dizer: olha, foi um tempo, passou, acabou, estou partindo. Diante do Espírito Santo, não é nada. Se eu tivesse vivido isso com uma pessoa só, eu poderia dizer que eu estaria botando aqui, fazendo uma indireta a alguém. Mas como eu já vivi isso várias vezes, não seria uma indireta, seria uma direta a muitos. E aí a pessoa passa um WhatsApp dizendo assim: olha, não dá mais, E aí a nossa fala, minha, da pastora Deise, é assim: amém. Mas qual seria a vontade, ou quais seriam as palavras que dariam vontade de dizer: vem cá, quando você foi chamada, você não foi lá na igreja, não foi diante, não foi, por que? Porque existem coisas banais demais tomando a mente de muitas pessoas. Aí, em Apocalipse, que foi o último texto que nós estávamos lendo, capítulo 4, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Aí os versículos posteriores: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e do sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, assentado neles os 24 anciãos. Você sabe, as 12 tribos com os 12 apóstolos, é o simbolismo. Em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Queria ter tempo para a gente trinchar isso aqui, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas,
estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando santo. Você me ajuda? Proclamando. O Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Nós temos visto as pessoas indo atrás de muitas coisas, indo atrás daquilo que convém, e dentro das igrejas indo atrás de atrações, ou indo atrás de revelações, e esquecendo aquilo que Atos vai dizer. Quando o Senhor ascende, os anjos respondem aos discípulos dizendo: por que estás olhando para o céu? Pois aquele que sobe, um dia descerá. Eu fico tentando imaginar o coração dessa mãe, a filha dizendo: eu quero estar com ele, eu quero estar com ele, eu não quero ficar aqui. Por mais que ela ame seus pais, o que ela viveu na experiência dela foi tão nítido, foi tão maravilhoso, que ela estava dizendo: eu largo tudo isso aqui, mesmo amando o papai e mamãe, eu largo tudo isso. E aí a mãe se preocupa, porque a mãe diz: não, filha. Em outras palavras, a mãe diz assim: eu não estou preparado para perder você. Tem coisas que você e eu, que nós podemos abrir mão hoje, em definitivo. As pequenas coisas não são as raposas, são as raposinhas. Porque Provérbios, quando fala das raposas e das raposinhas que vão destruir o vinhedo, as raposas você captura, você mata, porque você sabe que ela é uma destruidora. Elas são destruidoras. Melhorou, né? A raposa é uma destruidora e você mata ela. Mas o texto fala sobre as raposinhas, as pequenas raposas que insistem em permanecer destruindo o vinhedo aos poucos. Elas não comem na mesma proporção que as adultas, mas elas comem e elas vão lá e vão destruindo, e vão destruindo, e vão destruindo. E eu quero te perguntar: o que você seria capaz de abrir mão hoje? Para ter essa certeza no teu coração, que haja do que houver, aconteça o que acontecer, você vai estar na glória com o Pai. No nome de Jesus. Eu queria dar tempo para você aí no seu lugar, para fazer o que apraz o teu coração. Se quiser sair do teu lugar, vir aqui à frente, venha. Se quiser se colocar de joelhos aí no teu lugar, se coloque, mas reaja. Se quiser sair do teu lugar e ir de encontro a uma das paredes do templo, você e Deus nesse momento, é você e Ele. Mas Ele te pergunta: você vai continuar abrindo mão de mim? Você vai continuar abrindo mão?
pois Ele quer ser prioridade na tua vida. Ele precisa de uma reação. Não que a tua reação, não que Ele necessite de que você o adore. Ele não sofre com problema de autoestima, mas a tua reação mostra o teu posicionamento diante dele. Então reaja aí no teu lugar. De repente você está achando, mas está bom. Não, não está bom. Mas eu tenho feito. Não. Mas eu tenho estado. Não é isso que eu quero mais. E se esse for o teu caso, de repente você está num processo de santificação. Amém. De repente você está bem espiritualmente, se considera bem. Amém. Então de repente esse culto hoje não é para você. De repente esse culto hoje é para você que veio e que está dizendo para o Senhor: Senhor, eu não sou nada sem Ti. Eu não sou ninguém sem a Tua presença. Eu quero voltar. Eu quero voltar à prática das primeiras obras. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a me dar como eu me dava. Eu quero voltar a tratar as coisas santas, porque é o reino, não sou eu. Não é a nova unção, não é o pastor Alexandre, não é a pastora Deise. Nós somos falhos, errôneos. É o reino dos céus. É aquele que te chamou e que disse: agora eu não tenho mais como olhar para trás. Você botou a mão no arado, não tem mais o que dizer. Não dá para dar um tempo. Não dá para dizer até daqui a pouco. Isso é para mim, isso é para vocês. E é isso que Ele quer uma reação tua. Reaja. Elias vai dizer: até quando cocheareis entre dois deuses? Se Baal é Deus, siga-o. Mas se o Senhor é Deus, siga-o. E o povo ficou calado, porque o povo estava na expectativa do Deus que derramaria fogo dos céus. Você não precisa de ver, você não precisa de esperar, você só precisa crer. Se Ele derramar fogo dos céus, amém. Se Ele não derramar, amém também. Mas você vai dizer: eu creio. É isso que importa. É isso que importa. Se houver um desejo no teu coração, faça isso. Reaja. Reaja. Aleluia. Volte a falar de Jesus. Volte a convidar pessoas para vir no culto. Seja sempre exaltado.
Ligue para os amigos. Traga pessoas no culto da noite. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Volte a falar dele. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso e não há nada que apague o teu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Só para você aí no teu lugar. Não vou te chamar à frente. Mas para você que está dizendo para Deus: Senhor, eu quero voltar a queimar. Você vai levantar uma das suas mãos ao céu. Para mim, não. Porque eu quero saber, não. Sinalizando para Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, toma cada vida aqui. De pessoas que expressam o desejo de voltar a queimar. Que viram para Ti e dizem que o Senhor é a prioridade delas. E que elas vão começar e terminar coisas. No nome do Senhor Jesus. Quero te entregar, Senhor, a Jéssica, uma das nossas cooperadoras, Senhor.